Alô, meu povo maravilhoso, bonjour, espero que estejam bem. Hoje, 25 de março, vamos com o nosso tarô do dia. Bom, 25 é o número 7, 7 é o número da interioridade, né? E é o número de entendermos para que estamos aqui, a intuição, a nossa mente, entendermos quais são os nossos valores e se eles estão aí casando, né, os valores materiais e os espirituais, mas é um número muito de reflexão, porque estou aqui, quem sou eu, e hoje você pode se sentir um pouco mais, de fato, com a necessidade de voltar para dentro, ok? Bom, simbora, como a gente está tirando uma runinha da bruxa aqui, a gente está tirando, quer dizer, começamos ontem, né? Vamos ver qual é a energia do dia. Simbora. Primeira energia do dia, quase que cai. Olha só. E é a runa do romance. Gente, a runa do romance é uma runa que vai falar das boas relações. É uma runa, a runa da semana, né? No caso, que eu tirei pra vocês. É a runa que vai falar de ver a vida como um romance, de ver o lado bom e belo da vida. É a runa do romance, romance em si. Enfim, para quem está apaixonado. É muito, enfim, me embolei, mas para quem está apaixonado é a runa que é muito favorável também, tá? Vejo aqui bons projetos e bons acontecimentos, mas a gente vai ter que clarificar. Vamos clarificar com uma palavrinha. Ok, gente, como eu falei com a questão de projetos iniciados, eu trago aqui, e aí eu venho para a questão do tarô das runas celtas, eu trago aqui Manás, que é o ponto de partida de alguma coisa, tá? Como eu falei para vocês, eu vejo projetos aqui, a concretização de projetos, né? Vejo favorável para a concretização de projetos. Se você está pensando em alguma coisa hoje, né, aproveita que hoje é dia do Deus da Guerra, hoje é dia de Marte, terça-feira, e aí você simplesmente rasga os véus e vai para cima, tá? Porque tem uma energia muito, apesar da runa do romance ser uma runa muito mais do feminino, a gente traz aqui também a força para concretização. Então eu trago masculino e feminino. Isso é maravilhoso para a criação de alguma coisa, tá? E é algo, gente, que se você planta, você colhe, ok? É mais ou menos isso. Se você planta bem, você resolve, você acha a luz. E aqui tem uma questão de iluminação para que isso aconteça. Então, aproveita, hoje é dia de ação mesmo, para fazer as coisas que você quer, as coisas, inclusive, que você gosta de fazer, correr atrás disso, tá? Porque pra gente ver o bom e o belo da vida, a gente precisa estar satisfeito. E pra gente estar satisfeito, a gente precisa fazer o que gosta. Se você está insatisfeito com as suas questões de trabalho, é o momento de você rasgar esse véu, parar de ficar aprisionado a isso e começar a buscar novas alternativas. Simbora! Seguindo as clarificações. Tem alguém aqui pensando negativo, passou por questões de negatividades, ou não vendo o lado belo da vida, e a pessoa que está aqui se encaixando não está entendendo. Meu Deus, não estou entendendo, acho que eu estou fazendo tudo certo, as coisas não estão fluindo. Como diz o professor Leopoldo, se você está fazendo tudo certo e as coisas não estão fluindo, é porque não está fazendo tudo certo. Às vezes tem ali um sistema de crenças arraigado ali, né, nessas questões, tá? Mas tem algo para acontecer de forma inesperada para acabar com essa dualidade e essa inconstância. Para muitos tem a ver com questões de família. E vai trazer felicidade para você e para sua família, tá?
as coisas vão mudar quando você mudar a perspectiva, sua perspectiva em relação à vida e parar de se sabotar. Para quem foi sabotado por questões de família, isso vai passar. Tem uma resolução aqui, mas tem a concretização dos objetivos, mas tem uma questão aqui também de você sair da inconstância. Vamos lá. Ok. Ok, tem alguém aqui com relação à perda de dinheiro, tá? Foi sabotado. Tem questões relacionadas à família. Tem aqui alguém que ficou muito triste com isso, tá? Mas aí vocês tiveram uma clareza mental sobre tudo isso que estava acontecendo. O Divino colocou situações, expôs situações para vocês onde as coisas se desnudaram. Mas vocês vão ficar muito bem. Vocês nem estão esperando isso. Vocês vão ficar muito bem. Mas aqui tá pedindo, olha, fala que eles precisam ter ambição de chegar a algum lugar. Se ficar somente nesse looping, pensando no que aconteceu de ruim, a coisa não vai andar. Ou não vai ajudar Deus a colocar a coisa para andar. Então, vocês precisam ajudar Deus a ajudar vocês, fazendo a parte de vocês. Tem um presente aqui para chegar e vocês vão ficar muito bem, tá? Mas quanto mais você entra na egrégora, mais rápido as coisas se desbloqueiam. Um minutinho. Tem alguém aqui cansado, sobrecarregado. Essa traição, quem passou por traição, tem a ver sim. A traição deixou vocês em dificuldades, mas tem alguém aqui que está cansado, sobrecarregado, mas tem um presente aqui que vai chegar. Então comece a agradecer pelo presente. Vocês não sabem o que é, mas vocês vão começar a agradecer, ok? Obrigada, Deus, por esse presente que o Senhor está me dando. É um presente para a família de vocês. Tem algo para chegar. Tem algo, gente, que vai clarear para vocês, tá? Para algumas pessoas pode ser uma ajuda, inclusive, de alguém de Câncer, Escorpião ou Peixes, ok? Pode ter gente de Leão envolvido também. Mas eu vejo aqui que vem uma luz muito verdadeira para esse novo começo, tá? Para algumas pessoas pode ser um romance que vai chegar e essa pessoa pode ser de Câncer, Escorpião ou Peixes, e aí dá aquela clareza de vida. Você melhora a sua autoestima, você melhora, começa a ficar bem por dentro, isso reverbera no que está fora e, enfim, as coisas têm um efeito cascata. Então vejam que o nosso emocional precisa estar bem para que tudo seja desbloqueado. Vem uma felicidade aí. Uma felicidade para chegar. Inclusive, para quem estava em embaraço financeiro, isso vai melhorar e vai trazer felicidade, tá? Gente, tem uma coisa inesperada aqui. Muitas pessoas descobriram alguma coisa, tá? Em família, isso vai casar com algumas pessoas. E simplesmente cortaram com tudo aquilo que não servia e agora estão indo com a própria felicidade, tá? Estão rompendo barreiras, estão rompendo padrões. Para algumas pessoas envolveu traição, sim, com questão de família, mas para outras pessoas é somente a dificuldade financeira e a sobrecarga que está deixando vocês aí muito mal, tá? E cortem com todos aqueles que traíram vocês, que querem, enfim, sondar ou que voltam a enviar mensagem. Cortem isso rapidamente. Está mostrando para vocês quem é quem, tá? É o tempo da separação do joio e do trigo. Então, se é tempo de separação de joio e do trigo, muita coisa vai desmoronar.
Aí você descobre muitas coisas com relação a muitas pessoas, ou as pessoas que você andava. Eu sempre falo, quem trabalha com espiritualidade, né, e que tem pessoas ao redor que trabalham com espiritualidade, os recados chegam, a espiritualidade mostra, mas é para desnudar mesmo, para trazer resolução para sua vida, para trazer iluminação para sua vida. É isso, tá? Então não fica preso às coisas que não deram certo. Às vezes é difícil, mas precisa. Agora é sobre você e você. Você vai ficar bem. Minha carta de você aqui. Não fique vendo maldade em tudo, porque isso tem um efeito espelho. E princípio da correspondência, tal como aí em cima e embaixo. E o que está dentro é igual ao que está fora. Você só traz para sua vida o que você emana e o que você vê. Se você vê a vida com olhos mais belos, trazendo romance de volta para sua vida, assim a coisa vai assim vai reverberar, tá? Assim a coisa vai fluir, como você vê. Vamos ver essa sobrecarga aqui, por conta alguém ficou, teve dor mesmo, e eu sinto aqui, gente, dor no sentido dor física, do coração doer, do coração ficar machucado. Vocês cansaram disso, mas esse ciclo terminou, tá? Tem um 10 aqui, esse ciclo terminou, um 10 de bastões ou 10 de paus. E você recorreu à fonte. E se não recorreu, tá na hora de recorrer. Eu sempre falo aqui, que fonte? As fontes mais elevadas. Qual é a fonte divina, criadora de tudo que é? Deus. Recorra sempre a Ele, ok? Tem uma mensagem aqui espiritual para vocês, onde a guiança traz, olha, vai melhorar, mas você também precisa enxergar a luz. Tem algo assim que vai acontecer, ó. Pode acontecer do nada. Você fala, cara, eu não sabia que ia acontecer essa coisa comigo, ok? Tem alguém aqui que está muito submissa às questões da família, tá? Isso vai servir somente para algumas pessoas, para outras não vai servir, mas está submissa dependendo de pessoas da família, tá? Dependendo aí de um pai, talvez, mas vai melhorar. Quem não estava equilibrado financeiramente vai voltar a se equilibrar. Estava em oposição no âmbito material, se embaraçaram aí financeiramente, mas vai ter melhora, tá? Olha, tem algo que é relacionado a uma reunião, e essa reunião aqui, a guiança me diz que isso pode ser reunião, audiência, outras coisas, sabe? Onde reúnem muitas pessoas, e aí você vai se libertar disso? Pode ser também, ok? Ou alguém reúne a família para resolver alguma coisa. Eu falei essa semana, na carta da semana, vocês podem olhar lá nos destaques, tarô da semana. Tá? Eu falei que tinha uma questão aí para sair de uma herança do Criador, ok? Tem um fardo de lágrimas aqui, alguém já derramou muitas lágrimas ou ainda passar por isso, porque aqui a gente está falando de vários momentos de vida e o tarô é muito atemporal, apesar de ser a energia do dia hoje, às vezes corrobora com um pensamento seu, às vezes corrobora com algo que vai acontecer no final do dia, tá? E aí tem uma mensagem alerta, ok? E isso pode acontecer sim para algumas pessoas até o final do dia. A espiritualidade não gosta de trabalhar com tempo específico, mas às vezes é um pensamento, algo que está acontecendo ao seu redor que você precisa ficar atento. Tem uma mensagem de alerta aqui sobre traição de pessoas, para muitos. Pode ser de pessoa da família, já estou falando aqui. Inúmeras situações, então você vê o que cabe para você, tá? Mas para quem já está passando por isso, tem algo que vai chegar. Gente, essa torre caiu na vida de vocês para que vocês viessem a despertar, a descobrir, a desnudar as coisas, tá? A descortinar os véus, porque você estava vivendo aí, ou está vivendo uma ilusão, com pessoas
ao seu redor, pode ser de ambiente de trabalho, tá? Eu falei aqui de boas relações, inclusive o divino está removendo as pessoas, está fazendo uma limpeza na sua vida para que você venha ter boas relações a partir de agora, entende? Então, peraí um minutinho que eu vou ler para vocês. Então, o divino tá removendo para que tenha um novo ponto de partida. Mas se você ficar apegado à situação, é o ego, tá? É o ego falando, o ego ferido. Se você fica apegado aqui, você fica apegado somente ao negativo. E não obstante, eu trago a frase do tarô de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, eu sei que muitas vezes vocês vão estar voltando para esse pensamento, para aquilo que fizeram, porque você está passando por isso. Mas eu falei já, tem uma torre aqui. E tendo essa torre, eu digo que a torre é um arcano maior, e o arcano maior é o divino colocando, dizendo: olha, quando ele manda o raio, eu não estou satisfeito com a sua vida, eu não estou satisfeito com como as coisas estão andando, como as coisas estão indo. Então eu mando esse raio para te quebrar, partir no meio, mas você vai renascer, porque eu não coloco fardos pesados em ombros fracos. Então você aguenta isso, entende? E, gente, tem essa questão. Muitas vezes a gente e muitas vezes a gente não sabe por que está passando por aquilo, mas a gente não colapsou aquilo naquela vida, mas sim em outras vidas. E às vezes a gente tem uns karmas, ok? É por isso que é super importante a gente não gerar esses karmas, na verdade, né? A gente está em oração e vigilante com as nossas condutas, né? Porque tudo debita ou predita, ok? Vamos lá, signos. Uau! Já caiu aqui Peixes, Capricórnio, Áries, Câncer, ok, vai mexer com as emoções de vocês. Touro, Virgem, repetindo: Peixes, Capricórnio, Áries, Câncer, Touro, Virgem. Eita, pedindo pra vocês pisarem agora o pé no chão. Tem mais um? Tem. Ok. Não, é só uma carta aqui. Para que vocês tenham ação. Pés no chão, trabalho com as emoções e ação, tá? E os signos novamente: Peixes, Capricórnio, Áries, Câncer, Touro e Virgem, ok? Vocês podem estar lidando com pessoas desses signos ou pode ser vocês, enfim. Mas é isso aí. Um beijo super grande, tomem consciência disso aqui, as coisas vão melhorar, mas vocês precisam também entrar na egrégora, orar e vigiar, para não cair aí sempre no pensamento e no padrão negativo, ok? Tchau, tchau.